hoje, né? Hoje é o domingo de aniversário da igreja. Embora minha foto bonita não esteja naquele cartaz que eu mesmo mandei, quero refletir com os meus irmãos um pouco sobre esse momento que estamos vivendo do aniversário da igreja. Então quero convidar você a abrir em Números, capítulo 11, livro do Velho Testamento, quarto livro do Antigo Testamento, né? Lá no início da sua Bíblia. Números capítulo 11. O texto é um pouquinho longo, é quase o capítulo 11 todo, é do versículo 1 até o versículo 30, para que você entenda toda a história, né? Ou você lembre da história se você já leu. Então eu vou fazer a leitura e queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Diz assim: todo mundo achou? Amém? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e sua aparência semelhante à de bidélio. Espelhava-se o povo e recolhia e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometia a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Disse ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfaixeis dela. Porque porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele do Egito, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão o mês inteiro.
Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado, que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúme de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. A minha posição como pastor da igreja tem um pêndulo, né? De um lado, se torna mais confortável para mim, porque conheço a igreja. Então, falar no aniversário da igreja me traz várias lembranças, né? Recordações. Ontem estava lá, me vi de toga fazendo o casamento da Letícia e do Vanderlei, né? Estava lá lembrando, compartilhando. Mas o outro lado do pêndulo é uma situação muito desconfortável. Porque ao mesmo tempo que esse conhecimento me traz alegria, ele também me traz responsabilidade. Não sou como um pregador visitante que vai trazer uma palavra e vai embora. Eu ficaria aqui todos os dias, né? Colherei os frutos desta palavra, ou ajudarei os irmãos a caminhar nelas. Então há um peso, né, do outro lado deste pêndulo. Então, orei bastante ao Senhor antes de colocar qualquer coisa no papel, até para que viesse o texto à mente. E esse texto fez muito bem ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. E eu queria fazer um alerta. O alerta é que eu não sou Moisés e vocês são um povo. É porque parece que a primeira inferência que a gente pode fazer no texto é de achar as figuras. Quem são as figuras? Quem é o Moisés? Pastor. Não, você pode ser o Moisés. Na verdade, eu quero que você seja o Moisés. E eu fico no lugar do povo. Só em parte desse lugar, porque a outra parte é muito complicada. Mas, se a gente só estabelece e lê o texto a partir dessas figuras, então eu sou Moisés, o Roberto e o Josué, né? Filho de Num, tem ciúme de mim. Você pode ter ciúme só da Ivanilde, rapaz. Você ter ciúme de mim. O cara acabou de chegar e anda com ciúme de mim. Muito bem. Então eu queria que você olhasse para o texto e com muita tranquilidade a gente olhasse detalhes nesse texto que vão nos chamar muita atenção. Primeiro, é que o povo tem uma queixa. Qual é a queixa do povo no versículo 1? Não, a gente não sabe, só diz: queixou-se o povo. Aquele dia que você levanta de mau humor, está reclamando, eles ainda não estão se queixando da comida, eles só se queixaram. Queixou-se o povo de sua sorte. Eles estão reclamando porque eles acordaram no deserto. Que vida chata. A gente caminha no deserto, a gente está aqui, saiu do Egito, está caminhando para lugar nenhum. Que lugar é esse que a gente vai? E eles estão reclamando da vida. E a pergunta que eu poderia fazer é: quem nunca reclamou da vida, né? Aquele que nunca se queixou, que atire a primeira pedra. Deus ficou tão chateado com isso que acendeu-se-lhe a ira e Deus mandou fogo do céu. Não foi só com Elias, não. Desceu fogo no céu aqui de novo e queimou as extremidades do arraial. Então imagine que esse aqui fosse o nosso arraial, né? Cercado pelas paredes.
Deus ficou chateado mesmo, enfurecido, irado, e Deus fez descer fogo do céu e queimou o nosso redor, e a gente percebeu a bobagem que tinha feito e disse assim: Moisés, intercede por nós. E aí Moisés ora e o fogo apaga. Parece na minha cabeça, né, que Deus quer dar uma prova para o povo de que Ele pode extinguir o povo, porque ao redor do arraial inteiro pega fogo. É como se Deus estivesse aprisionando o seu povo ali, dizendo assim: se eu quiser eu acabo com vocês agora. E aí o povo sente o calor do fogo e fala assim: Moisés, ora. E aí Moisés ora e o fogo se apaga, e ele chama aquele lugar de Taberá. Eu tenho uma prática, né, que é anotar os significados assim na Bíblia, das palavras que eu vou aprendendo. Se você quiser, anota aí. Taberá significa labareda, tudo a ver, né? Pegou fogo e aí ele chama aquele lugar de Taberá. Mas, quem me dera que a reclamação do povo parasse, né? Eles começam a reclamar de outra coisa. E acho muito interessante, né? Por que eles começam a reclamar? Versículo 4. Na atualizada está escrito: e o populacho que estava no meio deles. Alguém que está com a NVI, o que está escrito aí? Os irmãos da NVI não abrem a Bíblia para ler. Ou estão todos com a atualizada hoje? Diz dos estrangeiros. Então é muito interessante que os estrangeiros que estão no meio do povo, significa que quando o povo de Israel saiu do Egito, gente que não era do povo de Israel veio junto. E aí, isso ainda fica mais claro, porque se você continuar lendo o versículo 4, diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também. Ou seja, então os filhos de Israel foram influenciados pela fala dessas pessoas que não eram do povo de Israel. Ou seja, nós recebemos influência externa, sim. E essa influência externa, ela mexe com a gente, né? E faz com que a gente mude opinião. Paulo diz que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. O ditado popular é: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Então é exatamente isso. Se a gente anda muito, né, com gente que não tem nada com Deus, se o nosso andar com eles não é intencional para compartilhar o Evangelho, se o nosso andar é para compartilhar o que eles vivem, a gente precisa ter cuidado, porque isso exerce influência e o povo começa a ter um déjà vu gastronômico. Olha que coisa interessante, muito legal isso. Eles começam a lembrar o que eles comiam, né? Aquela conversa de família, uma roda que você senta e fica lembrando aquele prato da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Lembramos dos peixes no Egito. E assim, puxa, peruá, dourado, namorado, peixe galo, sei lá mais o que, sardinha, bacalhau. Bacalhau é só em Portugal, né? Então, lembrou do peixe. Eu não entendi a parte dos pepinos, né? Dos pepinos, puxa, lá tem pepino, melões, alhos silvestres, cebolas. O pessoal começa a lembrar das comidas, e aquilo, ao mesmo tempo que traz muita alegria para eles, porque lembrar de comida é alguma coisa que alegra o nosso coração, né? É aquela coisa, você está vindo para a igreja, você passa em alguns lugares, já tem aquele cheiro de frango assado. E aí o Guilherme diz dentro do carro: papai, eu quero comer esse cheiro. Isso. Acho que o meu filho é a única criança que eu conheço, né, que com 4 anos ama torresmo. Um determinado dia chegou em casa e minha mãe fritando torresmo, né? Minha mãe é da roça, né, gente? Então torresmo é uma coisa que existe com muita regularidade lá em casa. E aí ele, chegando da escola, falou assim: vovó, que cheiro delícia, quero esse cheiro. E ele aprendeu que o nome daquela comida se chama bolinha, porque o torresmo fica todo estourado, né, de bolinha, então ele come um torresminho lá. Então, nesse déjà vu gastronômico, eles estão lembrando das comidas, mas ao mesmo tempo eles começam a sofrer. Por quê? Porque eles não podem mais comer aquilo, e o que eles têm para comer é um negócio que na descrição deles é horroroso. Não sou eu que estou dizendo, é a descrição deles. Olha como é que eles descrevem o maná. O maná não é um pedacinho de pão, o maná parece uma semente. Então te dá a ideia de que ele era redondo, duro, ok? Porque algumas pessoas batiam no pilão,
É exatamente isso o texto que diz. As pessoas batiam no pelão para botar ele para cozinhar, para fazer bolo. Alguns comiam aquilo direto. E ele, ainda para facilitar a gente, né? E a sua aparência era semelhante a bidélio. Uau! Bidélio é resina. Então significa que ele era transparente ainda. Era um negócio assim, nem colorido era, né? Não tinha cor de nada. É igual água. Então estava lá o maná era suficiente para o povo, enchia a barriga, satisfazia todas as necessidades minerais, tudo que o corpo precisava, de vitaminas, era o centro de Deus, ok? Foi uma piadinha. Só que o povo estava cansado daquilo, e aí eles reclamam com Deus, e aí de família a família, olha o versículo 10, Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Então assim, veio a família do Vanderlei, Letícia, falar com Moisés, estamos comendo esse negócio, é muito ruim. E aí saiu, veio Ronaldo e Cátia, 2 crianças, Moisés, comer maná não dá, veio Miguel e Alda, aí sai, vem Dona Bertolina e Yuri, sai, vem Alexandre e Cristiane, sai, irmãos, no final do dia, Moisés devia estar aqui, de ouvir gente reclamando do maná. É exatamente isso. O povo estava chorando. Chorar não é de derramar lágrimas, é de reclamar. Eles estão reclamando. E aí ele começa a sentir a culpa da sua liderança. E Moisés pede para si a morte. Olha que coisa dura. Eu sozinho não posso levar todo este povo. Versículo 14. Pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Olha que coisa interessante, quando o fardo parece pesado demais, o que passa na nossa cabeça? Uau, a morte é a solução, acabamos de falar isso. A morte é a solução. Então é aquela coisa assim, vou resolver como? Vou morrer, morrendo a gente resolve tudo. Não, de fato é um pensamento bem egoísta, porque a gente resolve da nossa parte, né? Se você tem aquele financiamento de 30 anos da Caixa Econômica, ele se encerra. Encerra para você, para o outro fica a parte dele, né? Mas pelo menos para você, você não tem mais preocupação, você não tem mais conta para pagar, você não fica mais com medo de ser desempregado, porque acabou. Então é a ideia de resolver as coisas. Então Moisés, ele também é duro e ele está amargo por conta das coisas que estão acontecendo. E aí Deus não diz para ele assim, Moisés, para de reclamar. Deus é prático, direto e assertivo. Ele vira para Moisés e diz assim, tá bom, junta 70 homens aí e reúne, que eu vou encher a barriga desse povo. Eu não vou dar um dia só de carne não, nem 2, nem 20, eu vou dar 30 dias, vão comer carne até sair pelo nariz. Você percebeu como é que Deus está também duro? Não use essa frase com seu filho dizendo que Deus também disse isso. Mas você está tão impaciente, né? Você está tão chateado com o que está acontecendo, e Deus está tão chateado com o que está acontecendo com o povo, que a proposta dele é, eu vou acabar com isso de uma vez, e vocês vão comer tanta carne, que vocês vão ficar entalados dessa carne, vocês vão colocar ela para fora. E aí Moisés acha que é piada, né? Deus não pode estar falando sério, isso não pode ser sério. Irmãos, eu fui fazer uma conta. O arraial de Israel, ele tinha 600 mil pessoas, foi o povo que saiu lá do Egito. Se cada pessoa comesse 300 gramas de carne, eram necessários por dia 180 mil quilos de carne. Por dia. Significava que em 30 dias, as pessoas iam precisar de 5 milhões e 400 mil quilos de carne. Por isso que Moisés é bom de conta, né? Ele disse assim, Senhor, nem os peixes do mar inteiro vão saciar esse povo. Se você dividisse isso, 180 mil, pensando assim baixo, né? Eu vou fazer uma conta só para ficar redondo. Se um boi limpo, sem osso, tiver 100 quilos de carne, você precisa de 1.800 bois por dia para alimentar o povo. Visualizou isso? E aí Deus está mostrando o seu poder, não é só chovendo carne. Deus está dizendo que o povo vai ver tanta carne, mas tanta carne. E aí quando você pensa no texto seguinte, que a gente não leu, que é a partir do versículo 31 a 35, começa a chover codorna. Você imagina
180 mil quilos em codorna caindo do céu. Deu para imaginar o tamanho agora? Minha irmã, é codorna que não acaba mais. E aí, você imagina que você está naquele arraial, apertadinho, as tendas umas das outras, não é igual lá na novela da Record, né? É assim, todo mundo apertadinho, começando a cair codorna, e codorna no telhado, codorna no quintal, codorna dentro de casa, e você catando aquele monte de coisa. E pô, você não quer? Então vocês vão comer codorna 30 dias. Vão comer. E aí Moisés obedece, chama os 70, eles entram lá e eles têm uma experiência fantástica. Chegam 68, né? Porque 2 ficam no arraial, não obedeceram, o texto não mostra o motivo, mas eles não obedeceram. E eles não estão lá na tenda junto com Moisés e os outros anciãos, e eles começam a profetizar, diz o texto, versículo 25, e nunca mais fizeram isso. Profetizar vem do hebraico naba, significa falar da parte de Deus. O texto não diz o que eles falaram da parte de Deus, mas significa que as pessoas que estavam ao lado deles reconheceram que o que vinha deles não era deles, era algo que vinha de Deus. Eles não falaram enrolado, não tiveram ataque epilético, eles não estavam lá alucinados, não estavam em transe, eles estavam falando coisas que só poderiam vir de Deus. A gente precisa entender muito bem isso, para não criar essa neurose neopentecostal de que o profetizar é uma coisa louca, desvairada, alucinógena. Não é isso. O profetizar é aqueles homens e mulheres estavam ali, no caso só homens, né? Aqueles homens estavam ali falando da parte de Deus, isso é claro, porque eles falam só pode vir de Deus. Assim como Isaías teve lá na sua visão e eles veem os serafins falando, né? Santo, 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 e eles percebem que aquilo vem de Deus. É o mesmo sentimento que Moisés tem. Então eles falam, vem um jovem correndo e diz assim: Moisés, tem 2 lá no arraial falando umas paradas que vem de Deus aí. E aí Josué, que já estava ao lado de Moisés, caminhando com Moisés, que será o futuro líder, ele ainda não sabe disso, mas ele está caminhando com Moisés, vai ser o futuro líder. Ele vira para Moisés e diz assim: proíbe que eles falem. E Moisés assim: tomara que todo o povo pudesse profetizar, né? Fosse profeta, e que Deus derramasse seu espírito a eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e aí aconteceu a chuva de codornas que a gente conheceu. Bem, existem alguns aspectos que me chamam muito a atenção, e eu quero voltar neles. Primeiro é que, com relação à queixa, às vezes na caminhada com Deus a gente reclama de coisas. A gente reclama porque não tem determinadas coisas. A gente reclama porque tem determinadas coisas. A gente se queixa das pessoas que estão do lado da gente. A gente se queixa porque não tem pessoas do lado da gente. A gente sempre tem motivos para se queixar. A pergunta é: por que a queixa bate no nosso coração? Eu queria muito que você pensasse com isso. E aí eu sou pastor e posso falar com tranquilidade que a queixa é algo muito comum entre os crentes, a começar por mim. Não estou falando de você, estou falando de mim. A queixa é algo muito comum, mas por que a queixa acontece? Porque nós somos pecadores. E a gente precisa entender que, de fato, a queixa não é fruto da ação do Evangelho em nós. A queixa só pode ser fruto do pecado em nós. Deus não nos fez para ser pessoas reclamonas. Deus nos fez para ser pessoas que agradecem o tempo todo. O crente deveria ser uma pessoa grata 100% do seu tempo. Se você, em algum momento do seu dia, você não agradece, mas você reclama, você está sendo influenciado pelo pecado. Assim como o povo foi influenciado por aqueles que não faziam parte dentro do reino do povo de Deus, que estavam ali com eles e que influenciaram para que o povo reclamasse, assim também a gente abre brecha. Então a primeira observação que a gente deveria fazer como o povo de Deus, se a gente está fazendo aqui uma comparação, é que não deveria existir entre nós nenhum tipo de queixa ou reclamação. Falo como pastor. Nós deveríamos ser mais agradecidos do que somos. Às vezes, reclamamos. E não quer reclamar de mais ou de menos. Reclamar não é bom. Nunca foi.
Porque a gente pode estar se queixando daquilo que Deus nos deu. Tem uma música, né, chamada Amanhã, do Estevão Queiroga. Quem me dera, né, pudesse cantar aquela música, mas não é para mim. E eu queria que você ouvisse depois. A música traz uma pergunta, né? Por que Deus colocou Moisés diante de Canaã e não o deixou entrar lá? Significa que às vezes Deus nos diz não. Quando você se queixa, que você está reclamando do que Deus está decidindo para você. Então a gente precisa eliminar a queixa. Só que o pecado é tão interessante que o pecado contamina outras pessoas e contamina inclusive a liderança. E os líderes acabam sofrendo porque existe queixa. Então imagine que você é líder dentro da igreja de Tomás Coelho e aí os seus liderados começam a reclamar. Reclamar da liderança, reclamar de que a igreja não faz investimento, reclamar de que o conselho foi duro ou exigente, reclamar de que a junta diaconal não facilitou a operacionalidade de determinada tarefa. Então as pessoas começam a reclamar, as pessoas começam a ter queixa e o sentimento comum da liderança é: estou fora, não dá para ficar nesse negócio, não nasci para ser líder. É como se o líder nascesse para sofrer. Quem disse isso, né? Líder nasceu para liderar, não para sofrer. O problema da queixa é um problema do pecado, não é um problema de liderança. E aí um outro aspecto muito comum que existe na igreja, e eu continuo falando como pastor desta igreja, é que muitas vezes as pessoas se afastam da liderança pelo simples fato de que elas são alvo de crítica, e a crítica machuca, a crítica dói, a crítica é dura. E a gente não gosta de crítica. E então é muito comum a gente decidir sair da liderança porque a gente apanha menos, ou não apanha. A gente entende que tem alguém lá e a gente faz questão de responsabilizar. A bomba estourou, né? Chama quem? Chama quem? Quem tem que cuidar dessa bomba? Eu vou para casa. Aconteceu alguma coisa, eu lembro em Higienópolis, eu não lembro se o reverendo Oliveira ainda era pastor de Higienópolis. Minha avó ainda estava viva, né? Eu ainda era um jovem, eu já namorava a Rosinha. Metade da minha vida eu já passei com a Rosinha, né? Então provavelmente já. Nós estávamos indo embora da igreja, né? E a gente ficou batendo papo na porta da igreja. A gente ficava lá na rua, né? Uma rua muito morta ali, a rua de Higienópolis. E de repente vem 2 homens correndo. E a gente vê que o de trás tem uma faca, né? Um facão tramontino desse tamanho. E aí vem correndo, e aí o da frente, quando percebe que tem gente aqui, ele corre na direção do povo da igreja. E o povo da igreja corre, entra na igreja. Quem é que tem que fechar o portão? Diácono. Se vira, meu irmão. E eu não fui treinado para terrorista, né? Eu fui treinado para ser pastor. Eu era seminarista na época ainda. Seminarista se safa nessa hora. E eu fiquei num dilema, porque minha avó estava no carro, esperando a gente ir, cansado, com as pernas já muito idosa. E aí, o que eu fiz? Corri, tranquei o carro, corri para dentro da igreja. Só que não deu tempo, que os diáconos fecharam o portão, fiquei do lado de fora. Fiquei eu e alguns com o homem da faca. E o outro ficou dentro da igreja. E aí começa a negociação, né? A divisão anti-sequestro com os diáconos. E aí os diáconos começam aquela tarefa, tal. Mas fica muito claro, assim, alguns irmãos na hora meteram o pé e foram para casa. De quem é a responsabilidade quando alguém tenta invadir ou matar o outro com a faca? Chama o pastor. Chama o diácono, chama o presbítero, crente vai para casa, está dando fantástico, qualquer coisa, meu irmão. Agora é a hora, aí o crente aprende que não pode ficar depois do culto. Vai embora, porque se ficar você vai estar lá, né? Um dia chegou uma mulher com um gato morto na igreja, né, Leandra? Pedindo para orar. Tarefa de diácono. Estevão estava lá para ressuscitar os mortos. E aí ele chama o pastor. Estou fora, não treinei isso no seminário, né? Não treinei, não tem especialização disso. Ele guarda isso no coração até hoje, tadinho. Então, por que eu compartilho isso com você? Porque a crítica dos outros faz com que a gente gere medo e a gente se afasta da liderança. Porque quem tem medo? Quem quer assumir o lugar de Moisés? Imagina Josué, já conhecendo o povo, os 600 mil que sempre reclamaram, quando Deus diz para ele assim: agora você vai assumir o lugar de Moisés. O que você diria? Estou fora, Senhor. Por isso que fica claro que quando Deus chama Josué, ele diz assim: coragem, rapaz, tenha coragem.
Porque dá medo de ser criticado, das vezes das pessoas falarem contra nós, dá medo. Então, acontece a situação, né, de que Deus promete responder, e me chama muita atenção isso, de que Deus vai conceder carne para as pessoas. É preciso a gente fazer um parênteses e entender que Deus não tem obrigação nenhuma de dar carne para o povo. Às vezes a gente ora por determinadas coisas que são pura bobagem, irmãos. Desculpa se você ora por isso. A gente ora por uma casa, por um carro, por uma determinada posição, por passar na faculdade, pura bobagem. Por que eu digo que é bobagem? Porque, na verdade, isso não é preocupação de Deus, isso é nossa preocupação. Deus nos ama tanto que Ele até responde positivamente. Deus concede carne para nós. Deus nos dá um emprego, um carro, uma casa, Deus nos dá um monte de coisa, mas eu quero dizer para você que essa não é a preocupação do reino. A preocupação do reino é glorificar a Deus. Essas coisas são extra, como se fosse um plus de Deus, né, para nós. Deus nos concede coisas que Ele não está preocupado com isso, não são a prioridade dEle, mas Ele atende, Ele nos ama. Isso me faz ver que mesmo as minhas bobagens, né, Deus recebe. Mesmo as minhas preocupações mais tolas, mais supérfluas, Deus está preocupado em atender para me fazer feliz. Deus dá carne para o povo parar de reclamar e se sentir feliz. Porque para sustentar mesmo, o maná era suficiente. Ninguém precisava de mais nada além do maná. Mas o povo queria mais. E aí Deus responde. Quando acontece o fato de Moisés chamar os 70 anciãos e eles terem uma experiência de profetizarem, falarem em nome de Deus, é muito interessante, porque trazendo para os dias de hoje, nós continuamos no mesmo esquema em que pessoas procuram anciãos ou pessoas procuram líderes, porque elas não entenderam um dos pilares que aconteceu na Reforma Protestante. Um dos pilares da Reforma foi dizer que todo crente é um sacerdote. Ou seja, eu falo com Deus e Deus escuta. Eu não preciso falar com o Fábio para que o Fábio fale com Deus. Não existe alguém que tem poder de oração. Não existem mediadores além de Cristo Jesus. Tira isso da sua cabeça. Não existe. Não podemos criar isso. Todo crente ora e Deus escuta. Todo crente é um sacerdote. Mas a visão evangélica predominante no Brasil ainda nos ensina que existem figuras muito santas, muito consagradas, que são quase seres celestiais, chamados pastores. Alguns são bispos, outros são apóstolos, outros são arcanjos, mas que assumem posição de trazer o povo para si, e criar uma dependência no povo que nunca existiu biblicamente. Deus está a fim de escutar você, fala com Ele. Você não precisa de mim para isso. Você não precisa de líderes para isso. Deus está disposto a ouvir você. Um determinado dia, conversando com uma pessoa estudada, né, instruída, não é culta, porque cultura todo mundo tem, né? Cultura não se mede. Mas uma pessoa com várias pós-graduação, não cristã, ela disse para mim assim: pastor, só não leva mal não, mas esse negócio de igreja é muito complicado para mim. Eu tenho o meu relacionamento com Deus dentro de casa. E aí, alguém pode pegar isso que eu acabei de falar, de eu não preciso dele, e sair pensando isso, a mesma coisa. Mas isso é bem diferente do que eu acabei de dizer, no sentido de que, por que estamos aqui em comunidade? Estamos aqui em comunidade porque esta comunidade é terapêutica, ela nos trata, ela apresenta as nossas diferenças, ela apresenta quem nós somos, ela apresenta as dificuldades, ela apresenta a oportunidade de servir e a oportunidade de ser servido. Nós precisamos dos outros. O princípio do Evangelho é não viver sozinho. Quem decide viver sozinho não entendeu nada do Evangelho. Quem acha que é melhor ficar em casa, que pode prestar culto a Deus em casa, não conheceu nem Jesus, porque Jesus não viveu sozinho. Jesus viveu rodeado de gente, rodeado de pessoas. A sua igreja estava ali com ele, caminhando, os discípulos estavam ali. Mas 5 séculos depois da reforma, parece que a gente regrediu.
Então há alguns entendimentos para mim que são muito importantes, né? Que Moisés pede para que todos nós fôssemos profetas, né? Aplicando para nós. Moisés vira para Josué e diz assim: tomara que todos eles recebessem do Espírito e todos eles fossem profetas. Tomara que todos eles fossem profetas. Há um sentido de que eu desejo ver o crescimento do meu irmão no relacionamento com Deus. Eu preciso caminhar com você no discipulado para que você cresça e que você seja pastor de outras pessoas, mesmo que não seja pastor ordenado por uma instituição como a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que você pode ser pastor de outras pessoas. E eu estou dizendo isso porque os meus líderes que caminham comigo do lado sabem que pastor é a palavra que eu uso para me referir a eles. O Roberto é pastor de gente. O Austin, como líder da área de mídias, é pastor. Raquel, como líder da área de música, é pastor de gente, cuida de gente. O Vitor, como líder da área de acolhimento, é pastor. Leandro, Souza, são líderes, são pastores. Tem pessoas que eles cuidam, pastoreiam. Os presbíteros são pastores. Eu preciso ver esse crescimento. Eu não posso trazer para mim a centralidade, mas eu preciso distribuir. Então há uma relação de igualdade, não temos títulos, porque os títulos nos separam. Se você está numa palestra, né, e alguém se apresenta: eu sou o pós-doutor em qualquer treco, você sente um lixo, né? Eu sou nada. E aí, para piorar, a gente faz questão de dizer o currículo das pessoas. Ele é pós-doutor, formado em Harvard, na universidade tal, fez isso, fez aquilo, 30 anos, doutor em não sei o que, 20 anos pesquisador da Universidade Federal de não sei da onde, tal, e aí a gente ouve e vai diminuindo, porque os títulos afastam as pessoas. Evangelho não tem título, evangelho tem relação de igualdade, a gente precisa ser igual, precisa tratar o outro como igual. Pastor não é título, pastor é dom. Então não precisa ser ordenado para ser pastor. Você pode ser pastor quando cuida de outras pessoas. Discipuladores são pastores em essência quando pastoreiam a vida de outras pessoas. Você ora e cuida da vida de alguém? Seja bem-vindo à relação de pastoreio. Há uma relação que não precisa de títulos. E, irmãos, eu percebo que se todos nós fôssemos profetas, as coisas mudariam no sentido que a gente pararia de discutir se está faltando carne na nossa casa. As pessoas estão discutindo isso porque elas não entendem o papel delas como profetas de Deus, para falar as coisas de Deus, para avançar, para entrar na terra de Canaã. Elas não entendem isso, então elas têm tempo para discutir bobagem. Está faltando carne. É o tema da discussão, elas choram. Vão até Moisés reclamar. Então eu tenho algumas aplicações para a minha igreja. Não minha de propriedade, mas a igreja que eu me sinto e faço parte, né? A primeira é que a gente não pode se iludir. A gente pode gastar tempo com coisas que não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. É tempo de revisar. Tempo de revisar se o que a gente faz tem parâmetro do evangelho. Se a sua sociedade quer fazer uma festinha e ela é só para nós, para com isso. Para com isso. A gente precisa resgatar os valores do evangelho. Se a nossa organização, se o ambiente onde a gente está, a gente vai fazer uma coisa que é só para nós, só para trazer refrigério para nós, só alegria para nós, só para trazer carne para nós, só para alimentar a nossa barriga, não vamos fazer, porque a gente precisa assumir isso. A gente precisa assumir que o nosso campo é o mundo. A gente precisa entender que a nossa função é estar lá fora. Senão a gente está metaforicamente pedindo a Deus que mande carne, mas carne só para nós, para encher a nossa barriga, para a gente se sentir satisfeito. A gente precisa olhar para os bancos desta igreja, os que estão vazios em especial, e nos perguntar qual é a nossa missão aqui. Se semana após semana a minha única preocupação é eu chegar aqui, eu e a minha família. Se eu não adotei nenhum não crente como objeto de minha oração, se eu não tenho me preocupado com os meus vizinhos, se eu não tenho colocado isso em oração, ou se eu tenho simplesmente a Deus pedido carne, Senhor, enche a minha barriga, e você sai daqui cheio de carne, alimentado mesmo, mas só para você. Carne que a gente engole não serve de alimento para os outros. É preciso compartilhar a carne que recebemos. É preciso compartilhar o maná.
É preciso dizer aqui está o maná, pega e come. Nós não podemos oferecer vômito para as pessoas. O que ingerimos é nosso. As pessoas precisam estar ao lado do povo de Deus para receber a comida. As pessoas precisam ser objeto da nossa atenção. A segunda aplicação é que a gente precisa de líderes, irmãos. Precisa de líderes mesmo. Quantos líderes temos na Igreja Presbiteriana de Thomaz Coelho? Você se chamaria de um líder? Coisa mais comum e frustrante para um pastor é convidar alguém para a liderança e ele dizer, não posso. E aí a oração de Moisés é tão clara para mim, né? De que tomara que todos fossem líderes, né? Tomara que todos assumissem isso. Eu quero perguntar para você, por que há resistência quanto à liderança? Por que você foge disso? Por que você não quer? Há medo da crítica? Há medo de não aguentar? Você está fugindo disso? Você acha que fugir é a solução? Você vê um Moisés que reclamou e tentou fugir. Você percebeu quanta bola Deus deu para isso? 0. Deus não está preocupado na sua fuga. Jonas quis fugir e falou, vou me matar, pulou do barco, foi engolido por um peixe. Resumo da história. Você chega onde Deus quer, vomitado ou de navio. Beleza. Você quer passar 3 dias no ventre do peixe? Passa. Vou te dizer, não é confortável, não é legal, mas a gente passa lá. Mas às vezes a gente precisa desse carreiricídio para entender que nós somos discípulos do Senhor Jesus e não nos importa em estar onde Ele quer que a gente esteja. Mas irmãos, a expressão que mais me chama a atenção de todo esse texto é uma palavra. E se você tem alguma coisa para gravar nesta manhã, eu queria que você gravasse essa palavra. Tomara. Você pode repetir comigo? Tomara. Com mais ânimo assim. Tomara. Sabe por que o tomara me chama tanta atenção? É que tomara é desejo. Assim, puxa, eu queria que, eu desejo que, eu penso que seria muito bom se... E aí, irmãos, tomara que o povo fosse todo um discípulo do Senhor Jesus, mas não um discípulo nominal, um discípulo vibrante. Tomara que todo mundo falasse do Evangelho, vivesse o Evangelho. Tomara que todos nós tivéssemos uma só visão, que ninguém puxasse para um lado ou puxasse para o outro. Tomara que a gente tivesse uma só forma de pensar, uma só forma de agir. Tomara que todos nós estivéssemos prontos para assumir lugares no reino, não por vaidade, mas por entender que foi para isso que Deus nos chamou. Tomara que os discípulos mostrassem transformação. Tomara que a gente tivesse a oportunidade de ver pessoas sendo alcançadas todos os dias. Tomara que a gente fosse simpático ao povo de Cavalcante e as pessoas olhassem para o templo e percebessem a importância desse lugar para a vida da comunidade. Tomara não é um sonho, tomara é um desejo. E eu percebo que para viver a vida com Deus e para caminhar no Evangelho, a única coisa que não pode morrer nos nossos corações são os desejos. Se a gente não deseja, a gente não trabalha por isso. Se a gente não deseja, a gente não move uma palha sequer. Se a gente não deseja, a gente não faz nada. Se a gente não deseja, a gente não investe tempo, a gente não se dedica. Se a gente não deseja, as coisas não acontecem. Irmãos, e aí eu volto lá, a primeira frase que eu falei, como pastor desta igreja, a única coisa que eu queria que Deus colocasse no seu coração mesmo, é desejo. Porque se a gente tem desejo, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de nada, porque a gente tem tudo para fazer as coisas. A gente tem o suficiente, porque a gente acredita que Deus caminha com a gente, porque eu desejo, eu quero que a juventude cresça, eu quero que as crianças cresçam, eu quero que o trabalho se desenvolva, eu quero que as pessoas sejam alcançadas, eu quero que mais e mais projetos evangelísticos aconteçam, vou me doar, porque eu desejo. Moisés tem um desejo, eu tenho um desejo. E a pergunta que eu queria fazer para você é se você deseja, e o que você deseja? O que você deseja para a sua igreja?
O que você deseja para essa comunidade? O que você deseja para o seu povo? Qual é o tomara que está no seu coração, que você poderia colocar na sua oração? Tomara que todos fossem profetas, tomara que todos fôssemos como eu, tomara que todos fizessem isso, tomara que todos fossem discípulos do Senhor Jesus. Quais são os desejos que estão no seu coração? Qual é a coisa que está no seu coração? Porque eu quero dizer para você que Deus ouviu a oração de Moisés, e a oração de Moisés estava nos planos de Deus, porque a oração de Moisés foi: tomara que todos recebessem do Espírito de Deus. E o que aconteceu conosco? Exatamente isso. Todos nós recebemos o que Moisés pediu a Deus. Todos nós. Irmãos, meu convite para você nesta manhã é que você sonhe com a sua igreja. A gente pode fazer 94, 104, 204 anos, mas pouca diferença vai fazer se a gente não vibra com isso. Se o nosso desejo morre, a nossa vontade morre. A gente mal consegue ir para a igreja, porque isso é um fardo. Se o nosso desejo morre, está tudo ruim. SAF, criança, jovem, está tudo ruim. Se você não tem desejo, ir para um trabalho de juventude é um fardo. Se você não tem desejo, falta tudo. A minha oração para a minha igreja é que Deus colocasse desejo no seu coração. Que Deus fizesse você abrir um sorriso quando falasse de eu faço parte daquele povo. Puxa, como eu desejo que eles cresçam. E como eu trabalho por isso. Eu quero convidar você a não ser o Josué, que reclama que alguém lá fora está falando alguma coisa que não foi autorizada. Quero convidar você a ser o Moisés, que depois de tanta frustração com aquele povo duro, tão chateado, Moisés tinha todas as razões para pedir para si a sua própria morte. Moisés ainda tem desejo que Deus haja no meio daquele povo. O desejo restaura. O desejo elimina a nossa vontade de parar, de cessar, de se afastar. Desejo. Eu queria pedir que você fechasse então seus olhos e que você falasse com Deus sinceramente o que você deseja. E se você não tem desejo, não inventa. Não inventa. Pede para Deus colocar um desejo muito bom no seu coração. Pede para Deus colocar vontade, ânimo, disposição. Pede para Deus te dar alegria de desejar ver as coisas melhores a cada dia. E que a gente tenha o desejo contínuo de fazer cada vez melhor. Não é para que o nosso nome cresça não, mas para que o nome do Senhor alcance muitos outros lugares. Deseje. Deseje. Fale com Deus. Pai, às vezes a história da nossa vida é como a história do povo de Israel. Nos queixamos, reclamamos, nos entristecemos, por mais que tenhamos muitas bênçãos dadas pelo Senhor, muito mais do que carne para comer. Às vezes a gente se pega triste com o lugar, com a comunidade, a gente se pega cansado, dando lugar para os outros, mas não no sentido de que o trabalho cresça, mas é porque a gente de fato está cansado. Cansado de sofrer, cansado de apanhar, cansado de um monte de coisas. E aí, Pai, o Senhor nos coloca numa posição em que o Senhor nos prova de que o Senhor está na direção, assim como o Senhor provou Moisés. O Senhor colocou ali diante do Senhor 70 testemunhas de que Deus estava com ele e que ele devia ter o coração guardado em paz, descansar no Senhor, porque o Senhor estava na direção daquela situação.
E aí esse Moisés que tem um encontro contigo, esse Moisés tem um ânimo renovado para sonhar, para desejar e pedir que todo o seu povo, todo aquele povo que estivesse sob a responsabilidade dele, tivesse uma experiência incrível com Deus. Pai, do fundo do coração, esse é o meu desejo. Que todos nós aqui sejamos profetas do Senhor. Talvez existam pessoas que precisam ser curadas, porque foram machucadas aqui ou em outras comunidades, outros lugares. De fato estão feridas, precisam de tratamento. Outras pessoas estão desmotivadas, outras pessoas não olham para si como objeto do amor do Senhor. Elas olham e percebem suas fraquezas, suas incapacidades. Não olham para a nova criatura que o Senhor construiu nelas. E assim negam as posições de liderança, porque simplesmente têm medo delas mesmas. Pai, quando o Senhor restaura em nós o desejo, o Senhor nos motiva a querer se envolver, querer participar, mas que a gente não se iluda. As situações de influência externa vão continuar acontecendo. Essas situações vão continuar batendo a nossa porta, e se não tomarmos cuidado, poderemos de fato perder o desejo, ou diminuir esse desejo, nos sentir esfriando, chegar a um ponto de tal frieza, que somos indiferentes às coisas que acontecem todos os dias. Não conseguimos nem perceber o amor do Senhor por nós. Mas Pai, restaura em nós esse desejo, restaura em nós a alegria, restaura em nós o prazer de servirmos ao Senhor. Restaura em nós. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Essa semana tivemos o aniversário do André Felipe Rodrigues da Silva. Ele é grande como a família dele, né? O nome. Tivemos o aniversário da Denise, da Luciana, que está em Manaus, né? Foi visitar a família, do Adjalmes, da Dona Silvia e da igreja no dia 8, Dona Cleonice. E hoje é aniversário da Maria. Tivemos o aniversário de casamento do Pedro e da Valéria e também Vanderly e Letícia no dia de ontem. Trouxeram bolo? Não teve bolo, né? Aniversário de casamento não tem bolo. Muito bem. Muito obrigado pela sua visita. Nós temos escola dominical logo após o culto. À noite nós temos mais uma celebração às 18h30. Teremos a presença do reverendo Marcos Batista, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. E será um prazer ter você. Que você tenha de fato um domingo maravilhoso. Feche seus olhos, vamos receber a bênção do Senhor. Depois cantar o Amém Tríplice, né? E com o pós-lúdio nos saudar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e único Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.